Olá, galera, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Quero desejar um feliz ano novo para todos. Sejam muito bem-vindos a essa aula. Vai ser uma aula bem interessante, tá? Além de fazermos uma recuperação, vamos fazer também um reforço para o próximo ano. Próximo ano não, esse ano, na verdade. Eu quero dizer o próximo ano letivo, tá? Que 2021, que já começamos o ano, mas o ano letivo ainda não, tá bom? Então, é, eu escolhi um assunto que vai ser bem importante para vocês no próximo ano. Antes de nós iniciarmos, eu gostaria de dizer o seguinte: nós estudamos ciências naturais, tá? Então, o que é que significa ciências naturais? É a ciência que estuda os fenômenos da natureza, tá bom? Dentro do fundamental, nós estudamos somente esse nome, ciências naturais, porque tem também as ciências sociais, como a história, a geografia, enfim. Porém, quando você chega no ensino médio, e mesmo antes, as ciências naturais, elas são divididas em três tipos: ciências biológicas, ou simplesmente biologia, química e física. Desde o sexto ano, a gente estuda um pouco de cada, só que a gente denomina de uma forma geral somente ciências, tá? Até o oitavo ano, a gente estuda bastante a parte de biologia, porque biologia é a ciência que estuda a vida, fenômenos relacionados com a vida, ou simplesmente seres vivos, tá? Então, é o objeto de estudo da biologia. A gente estuda também um pouco de química dentro do fundamental, né? A gente estuda a química, ela já se preocupa mais com fenômenos relacionados com as características da constituição dos seres, tanto vivos como não vivos. Vocês sabem que nosso universo ele é formado, né, por esse conjunto, por essa interação aí de seres vivos com seres não vivos. E a física, ela estuda vamos dizer assim, os fenômenos relacionados com forças, por exemplo, com leis que ocorrem no nosso planeta, no nosso universo, tá? Por exemplo, a gente estuda, tem uma parte da física que estuda só a eletricidade, né? Tem uma parte da física que estuda somente o movimento, que é a cinemática. Tem uma parte da física que estuda mais a parte relacionada com o calor, que é a termologia, e por aí vai. E hoje nós vamos, assim, esses nossos encontros dessas aulas de recuperação vão ser relacionadas com um assunto bem importante, que faz um pouco aí da junção de tudo, que é a energia, tá? Eu vou compartilhar um material que eu preparei para vocês, tá bom? Vamos entender um pouco sobre esse conceito de energia, que, em primeiro lugar, eu quero deixar bem claro para vocês que esse conceito de energia é um conceito super difícil de se definir. A vida demanda energia, a vida é energia, tá? Então, hoje nós vamos conhecer as formas e as fontes de energia que nós temos no nosso planeta. Não dá para conceber a vida sem energia, tá? Então, vamos conhecer um pouco sobre tudo isso. Nós temos aqui, eu tenho aqui para vocês, um conceito simplificado de energia, né? Uma forma, assim, básica de caracterizar, de conceituar a energia, né? Como eu já falei anteriormente, é algo super difícil de se conceituar, que é a energia. Porém, a gente pode dizer de uma forma simplificada que a energia é a capacidade de realizar algo, de realizar uma ação, tá? A energia está associada à manutenção da vida, do movimento, calor, emissão de luz, de som, tudo isso é energia. É muito importante a gente entender que a energia não é criada,
e a energia não se perde, a energia se transforma. A unidade de medida, né, cara? Se a gente puder mensurar, e a gente pode, convencionou-se utilizar duas unidades. No Sistema Internacional das Medidas, a gente tem o Joule e, cotidianamente, mais conhecido, que eu acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, são as calorias, tá? Na alimentação isso é muito utilizado. Eu vou comer um alimento, quantas calorias tem, tá? Bom, formas de energia. A gente tem a cinética, potencial gravitacional, térmica, elétrica, luminosa, nuclear. Só essas? Não, tem muitas outras. Hoje a gente vai conhecer um pouco acerca da energia cinética, a potencial gravitacional, a térmica e a elétrica. Na próxima aula, a gente vai ver um pouco mais sobre as outras formas de energia, que eu não citei aqui, e depois a gente vai ver, né, a junção de tudo isso, como a gente pode aplicar tudo isso. Bom, em primeiro lugar, eu quero que vocês pensassem um pouco. Será que os seres vivos precisam de energia? Será que a energia só é algo que existe na natureza? De onde vem a energia que nós, seres vivos, precisamos? Já pensaram nisso? E a energia elétrica da sua casa, que liga o celular, que liga o computador, o ventilador, o liquidificador, a TV, a própria lâmpada elétrica. De onde vem essa energia? Né? É sobre tudo isso que nós vamos conversar. E eu quero que vocês se atentem bem na aula para depois fazer o exercício, tá? Energia cinética. A energia cinética, pessoal, é uma forma de energia associada ao deslocamento. Eu quero que vocês observem essa figura aqui, tá? Essa figura aqui, ela está mostrando o quê? Uma pessoa com o quê? Com uma flecha na mão, concordam? Um arco e flecha. Esse arco e essa flecha, eles vão... ele vai atirar para essa flecha se deslocar e atingir um ponto. Concordam? Bom, para essa flecha se deslocar, ela vai precisar de energia, tá? Então, a energia associada ao deslocamento dessa flecha é chamada de energia cinética. Podemos, então, dizer que a energia cinética é a energia associada ao movimento de um corpo. Todas as vezes que um corpo pode ser um objeto, você é um corpo, a flecha é um corpo, um automóvel é um corpo, um ônibus é um corpo, tá? Todas as vezes que um corpo se movimenta, a gente vai dizer que está em ação a energia cinética, tá bom? Lembram do conceito que a gente falou que a energia está associada ao fenômeno da vida, ao movimento, o que mais? A luz, emissão de sons, tá bom? Quais são os fatores que determinam a quantidade de energia cinética de um corpo em movimento? Porque quanto mais energia cinética aquele corpo tem, mais ele vai se movimentar e ele vai também se movimentar numa velocidade maior, tá certo? Então, aqui é a fórmula da energia cinética. Esse Ezão significa energia, o Czinho de cinético, tá? Energia cinética. É igual a quê? A massa daquele corpo vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Aí você vai ter a quantidade de energia cinética contida naquele corpo. Não se preocupem, porque eu não vou trabalhar com vocês com cálculos, tá? No próximo ano, nono ano, vocês vão ver
Isso aqui faz parte da física, vocês vão ver um pouco mais aprofundado a química e a física, e aí vocês vão ver esse assunto melhor. É só para vocês já terem uma ideia, e quando vocês chegarem lá, quando iniciar as aulas, que chegar nesse conteúdo, vocês já terem uma ideia, tá bom? Vamos lá, continuando. Agora nós vamos conhecer outra forma de energia, que é a energia potencial gravitacional. Nossa, parece assim um nome muito complicado, mas não é, tá? Potencial significa o quê? Potencial significa a capacidade de realização de alguma coisa. Entenderam? Por exemplo, você tem um potencial para ser um grande músico, um grande médico, um grande professor. Ou seja, você tem essa capacidade guardada aí dentro de você que precisa ser jogada fora de alguma forma. E a energia potencial é isso. Os corpos, eles têm guardados dentro de si uma energia que está lá contido, que vai se transformar, que vai ser posto para fora em algum momento. E o gravitacional vem de onde? Vem de uma força que existe na Terra, no planeta Terra, chamada gravidade, tá? Todos os corpos na Terra estão sob a ação da gravidade do planeta. A gravidade é uma força que puxa todos os corpos para baixo, tá? Por isso que diz que para baixo todo santo ajuda. É porque existe essa força. Por isso que quando você pega assim um objeto, e solta, ele cai. Ele não cai à toa. Por que ele não sobe? Porque existe a força da gravidade que puxa todos os corpos para baixo, tá certo? Assim, podemos associar certa quantidade de energia potencial gravitacional a qualquer corpo que se encontre a determinada altura em relação ao solo. Está numa altura, a energia potencial gravitacional vai agir, tá? Se você estiver num local alto e cair, né? Você despenca porque a gravidade lhe puxa, tá certo? Essa quantidade dessa energia potencial gravitacional vai depender da massa do objeto ou do corpo e da altura em relação ao solo. Então, a gente tem aqui, energia PG potencial gravitacional é igual m de massa vezes a aceleração da gravidade e a altura que o objeto está. O solo está aqui, aqui tem uma altura, aqui é outra, então, dependendo da altura, tá certo? Essa forma de energia ela é chamada de potencial porque se trata de uma energia armazenada que pode ser transformada em qualquer outra a qualquer momento. Por exemplo, a gente tem um coqueiro. Os coqueiros, não existem coqueiros mais baixos, mas a maioria deles é alto. Então, o coco está lá em cima. Esse coco cai. O que vai acontecer? A partir do momento que esse coco cai, né, a energia potencial armazenada devido à altura, transforma-se em quê? Qual é a energia do movimento? Isso mesmo, energia cinética, certinho? Então, houve uma transformação aí, perceberam? Ele tinha uma energia guardada, que é chamada de energia potencial gravitacional, com a queda, há uma transformação na energia cinética, que é a energia do movimento. Certinho? Energia térmica. Energia térmica, ela está associada a calor. E calor a gente sempre associa a quê? Coisa quente. Concordam? Só que calor não está relacionado à quentura, tá? O frio é a ausência do calor, na verdade. Então, toda vida que a gente falar em calor, a gente vai falar em quê? Em temperatura também. Então, o que é a energia térmica? É o resultado da soma. Então, é um conjunto entre a energia cinética, que já vimos que é a energia do movimento, e a energia potencial, que é a energia que está armazenada, contida, guardada nos corpos.
de todas as partículas constituintes de um corpo. A energia térmica depende diretamente de quê? Da temperatura absoluta do corpo. Se deixarmos, por exemplo, alguns cubos de gelo em um ambiente, numa temperatura ambiente, tira da geladeira, coloca ali, o que é que vai acontecer? Sabemos, ele vai derreter. Mas ele derrete por quê? Porque todos os corpos, quando se encontram, eles têm uma tendência, que é uma lei da termodinâmica, esses corpos trocam de calor. Sempre o corpo que tem mais calor, ele doa para o que tem menos calor. Então, o gelo, tirei da geladeira, ele está frio ou está quente? Está frio, então ele tem menos calor, tá? Não esqueça que o frio é a ausência de calor. Quanto mais frio, menos calor tem naquele corpo. Então, o frio recebe calor do ambiente, porque o ambiente está mais quente em relação ao gelo. Então, o ambiente doa calor para o gelo. Com isso, há uma mudança de estado. O gelo, que é a água, estava no estado sólido, passa agora para o estado líquido, certinho? Então, nós vemos que ocorre uma agitação das moléculas. Quanto mais agitadas estão as moléculas que constituem os corpos, tá certo? Ó, a energia térmica que está associada ao movimento, que é o grau de agitação das moléculas, das partículas que compõem um corpo. Quanto maior o grau de agitação, maior a quantidade de energia térmica associada a esse corpo. Tá? Então, se tem muita agitação, mais energia térmica ele está produzindo. Muito importante isso aqui, por isso que eu destaquei aqui em vermelho. Percebemos o aumento da agitação das partículas de um corpo pelo aumento da sua temperatura ou pela mudança de estado físico. Então, se aumentou a temperatura do corpo, por exemplo, quando você começa a correr, fica suado, quando você pega no seu corpo está quente. Por quê? Às vezes, assim, quando a gente sua muito, o suor também para resfriar a pele, mas a agitação das moléculas. E outra coisa é o exemplo do gelo que eu dei, que houve uma mudança de estado. Certinho, entendido aí a energia térmica, energia que está associada à produção de calor. Temos na energia térmica, na produção da energia térmica, temos a ação de duas outras energias, que é a energia cinética e a potencial, tá certo? E a agitação das partículas internas dos corpos vai ser percebida, né? A energia térmica vai ser percebida pelo aumento da temperatura ou pela mudança nos estados físicos, tá bom? E a energia elétrica? É a energia, né, necessária para a gente ligar os aparelhos da nossa casa, né? Todos os aparelhos, né? E é a maior parte da energia elétrica aqui no Brasil, ela vem de onde? Vocês sabem? Elas são produzidas em usinas hidrelétricas. Então, a gente tem aqui duas coisas juntas, tá? Hidro, toda vida que você vê a palavra hidro, a terminologia hidro significa água. Então, hidrelétrica, então a água, então a energia elétrica, ela vem a partir da água. A água é represada, tá? E aí a gente vai ter também a água, como ela é represada e ela tem movimento, a gente vai ter também energia cinética, tá? A energia cinética da água vai ser transformada em energia elétrica, tá? Essa energia elétrica ela é canalizada e distribuída. Tem aí as centrais de distribuição dessa energia elétrica, tá bom? Já em pilhas e baterias, a energia elétrica é gerada através da transformação química que ocorre dentro desses dispositivos, tanto pilhas como baterias, tá? Que eles geram também energia elétrica. Certinho, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido a aula. Vou deixar o exercício de vocês, tá? Vocês façam, me enviem no privado. Qualquer dúvida também pode perguntar no privado. Estamos juntos e até a próxima aula, tá bom?